Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tem dado para nós muita força, sabedoria, esperança, paciência, incentivando nós nas horas difíceis com os louvores, os cânticos que nos confortam, as pregações que os nossos irmãos têm trabalhado bastante com sabedoria, os nossos ouvintes, até mesmo pessoas que não é da sã doutrina, têm observado muito o trabalho que nós fazemos. Isso é muito bom, meus irmãos, porque valoriza quem somos nós e nós temos que ter um pouco da persistência, da insistência, sempre buscando o lado mais humilde para se tornar grande e sábio na palavra de Deus. Porque o Senhor Deus, Ele nos dá a sabedoria, nos dá entendimento, mas Ele requer de nós algum sacrifício, porque no passado foi dessa forma. Eu vou rever aqui uma história que aconteceu com os nossos irmãos israelitas, 468 a 470 anos antes de Cristo. Que os nossos irmãos, quando saiu de Jerusalém, liberto pelo rei Dário, ele levou ainda 140 anos para começar eles entender que estava livre. Tentou construir o templo, uma das coisas fantásticas. Mas para construir o templo de Jerusalém, deveria de ter construído algo mais para que esse fato viesse a ocorrer no meio do povo de Deus. Então vamos ouvir aqui o que disse nosso irmão Neemias. Neemias era filho de Acarias e ele trabalhava com o rei Artaxerxes. Isso foi no mês de Quislev, no ano acho que 20 do reinado de Artaxerxes. E Neemias ele era copeiro, ele estava em Suzã, a capital do país. E Anani era irmão dele carnal, chegou de Jerusalém, um grupo de outros judeus, aí quis saber como é que estava Jerusalém. E os nossos irmãos judeus que tinham saído da Babilônia, do cativeiro, como é que ele estava? E Anani conta para Neemias, aqueles que não têm morrido e os que sobraram com vida estavam passando terrível dificuldade. E contaram para ele que moravam ali os estrangeiros e abusavam deles. E também falou para Neemias, a muralha de Jerusalém ainda estão caídas, os portões foram queimados, ninguém mexeu. E quando ele soube disso, o Neemias chorou. Ele sentou, chorou muito. E alguns dias ele ficou com aquela dor no coração, sofrendo, falando. E aí ele fez a Deus esta oração. E Deus ouviu o que ele pediu. Ó que como ele orou para Deus. Ele usou a sabedoria. Ele orou assim: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a sua aliança com aqueles que te amam e obedece aos seus mandamentos. Olha para mim, Deus. Ouça minhas orações que eu faço dia e noite ao Senhor, em favor a teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, Senhor, o povo de Israel, temos pecado muito. Os meus antepassados, temos pecado. Com os nossos hierarcas, nós temos pecado contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste, através de seu servo Moisés. Lembra, Senhor, que o Senhor dissesse a esse:
Se vocês, povo de Israel, se vocês forem infiéis a mim, eu espalharei entre as outras nações. Mas, se um dia vocês se arrependerem, voltarem para Deus e obedecerem os meus mandamentos, eu trarei-vos de volta para o lugar que eu escolhi, para ali eu ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins das terras. E a oração dele tocou o coração de Deus. Senhor, estes são os seus servos, Senhor. O teu povo, Senhor. Livraste dos cativeiros com seu grande poder e glória e força, Senhor. Ouve, Pai, a minha oração e a oração de todos os seus servos que têm o prazer em te adorar. Faça, Pai, que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. E essa foi a oração de Neemias. E nessa época, Neemias era o copeiro do rei, ele servia o rei. E a coisa fantástica, e o Senhor Deus ouviu o pedido dele. Passou 4 meses mais tarde, Deus dá resposta. E ele teve o prazer de cumprir aquilo que ele tinha pedido para Deus. 4 meses depois, no 20º ano de Artaxerxes, um dia ele estava trabalhando, foi servir o vinho para o rei. O rei nunca tinha visto Neemias triste. Aí o rei pergunta para Neemias: por que você está triste, Neemias? Você não está doente? Você deve estar se sentindo infeliz. E ele se sentiu um medo terrível, porque naquela época era morte, infelizmente. E aí ele fala para o rei assim, para o rei: ô rei, como posso te transparecer triste? É aqui na cidade, aonde está sepultado meus antepassados, está enterrado os meus pais. E aí ele fez essa ponderação perante o rei. Os meus antepassados estão sepultados ali, está em ruínas. E os seus portões estão queimados. Aí o rei pergunta para ele: o que é que você quer? E eu orei ao Deus do céu. E depois ele falou para o rei da seguinte forma: se o senhor está contente comigo, se eu quiser vou atender um pedido meu, deixa que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade, os muros, o portão de Jerusalém, onde meus antepassados estão sepultados. O rei, ali ele estava com a rainha mãe, esposa. A rainha, sentada ao lado, concordou com tudo que ele pediu, a preparação de Deus. A única pergunta que ele fez: quanto tempo você vai ficar fora? Pediu para ele, Neemias pediu algum favor, a carta para os governadores das províncias e os frates oeste, instrução que passasse até chegar na região de Judá. E pediu também uma carta para Asaf, que era o guarda florestal, para liberar as madeiras que iria fazer os portões da fortaleza que protege o templo e fazer a muralha que estava destruída e a casa onde ele iria morar. O rei deu tudo o que ele pediu, porque Deus estava com ele, meus irmãos. Nunca Deus deixou nós. Louvado seja Deus. Alguns oficiais do rei foram com ele, tropa da cavalaria. Ele viajou, e quando ele viajou para o Eufrates do Oeste, entregou todos os governadores, as cartas que o rei tinha
Sambalat era de Bet-Horon, Tobias e um oficial do país de Amon. Ficaram bravos, ficaram zangados, porque alguém estava ali para reconstruir o povo de Israel. E assim começou a reconstrução do povo de Israel. Ele chegando em Jerusalém, Neemias, ficou 3 dias lá. Ninguém sabia. Você vai pegar um fundamento aí, 3 dias. Ele podia chegar e abrir e falar, mas 3 dias. Cristo, 3 dias no coração da terra. Joanas, 3 dias no coração, no ventre do peixe. A palavra de Deus é demais. Aí ele foi dar uma volta, levou um animal, ficou olhando a cidade, onde que ele ia começar. E ele ia à noite. Olha, Nicodemo foi ter com Jesus e era noite. Tudo isso se liga ao trabalho de Deus. E conforme ele andando, ele ia examinando tudo o que precisaria. Hoje nós que trabalha, que pregou, que ensina a palavra de Deus, é o nosso dever. Queridos irmãos, aquele muro que sustentava naquela época era físico. O portão que lá foi queimado também era portão físico. O templo que lá estava destruído, queridos, também era físico, matéria, como se diz, material. Mas hoje nós vamos pegar passo a passo de Neemias e nós vamos entender que quando ele clamou a Deus, que o rei liberou tudo que ele pediu, tudo foi liberado, porque Deus estava com ele. Então nós temos que entender que já não é mais corpo físico ou material, entrou o plano de Deus espiritual. Quando nós pedimos a benefício de qualquer coisa nesse mundo, nós sempre colocamos o que em evidência? A nossa fé, os nossos irmãos nas orações. E aquele muro que ele foi construir significa o quê? A palavra de Deus, significa as orientações, significa quando nós colocamos em evidência os nossos sacrifícios racional a Deus, porque precisamos. Aquele portão é a entrada, estava queimado, estava desdeixado, mas a partir do momento que nós chegamos, é a porta do nosso coração para a entrada da misericórdia de Deus. O templo foi reconstruído, que é onde o Espírito de Deus habita no nosso coração. Então, o muro significa a entrada do triunfo. A cidade, sempre eu tenho pregado para os irmãos, cidade é o coração de tudo. Pode ser corpo físico, pode ser em quantidade. Na cidade tem várias casas, não é uma casa só, é várias. E assim se relata a palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, não é material, é espiritual. Aquele muro que ocorreu naquela época já falava da doutrina, falava da palavra de Deus. A construção, o sacrifício e o trabalho daqueles que fazem nos nossos dias e hoje para ter o direito de salvação. Porque ele foi ter a noite, meus irmãos. Ainda que ele fosse de dia, era noite, Cristo ia levar 470 anos para nascer. É uma história linda de Neemias, mas que tem grandes fundamentos. As pessoas que zombaram dele são aqueles que vêm para a palavra de Deus, não prossegue, não continua, para no meio do caminho, sabendo que o caminho é esse, mas difícil, meus irmãos. Mas nós temos que ter a certeza que através do nosso sacrifício e pedido a Deus, Ele pode transformar o nosso dia a dia em coisas fantásticas, como nós sempre esperamos. Meus queridos, já é 16 horas e 52 minutos do dia 21/3 de 2026. Esse é o segundo trabalho, o terceiro trabalho do dia de hoje, que eu deixo para os irmãos, para a geração futura. Ficam todos na paz de Deus, o amor de Cristo reina em coração e pensamento dos nossos irmãos. Adeus.